você? Seja muito bem-vindo a mais uma live do Escritório de Numerologia. E o tema de hoje é o mês de outubro e o número 1. Qual é a influência do mês na sua vida? Você já percebeu isso? Quando muda o mês, muda a vibração? Olá, Gisele. Olá, Lê. Bom dia, Carla. Deixa eu chamar a Carla aqui para participar. Oi, Carla, bom dia. Bom, Tudo bem? Já temos aí 2 pessoas que vêm tomar café com a gente. Tomando uma aguinha aqui. e a Marcela, seja bem-vinda. Roberto. Então, pessoal, tema de hoje, o mês de outubro, o número 1, os seus símbolos e tudo que influencia na nossa vida. Mais uma live da Collab Escritório de Numerologia. Hoje eu estou aqui com a Carla. A Príncia vai participar pelos comentários, porque onde ela está, a internet está muito instável. Então, nós vamos ter uma participação aí só escrita da Príncia. E a gente vai começar a falar do conteúdo aqui. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas durante a live, interagir com a gente. A live, na verdade, é mais para ser uma conversa participativa aqui e compartilhar, né? O que a gente quer, na verdade, é compartilhar esse conhecimento aí. Então, é muito rico quando tem a interação de vocês. Temos a participação especial aqui do Vite. Ai, gatinhos de cá e de lá. Vocês estão querendo participar de novo da live. É, né? Olha ali, Vite, olha. Vocês têm que aparecer o rostinho, né? Fica aparecendo só a orelha. Isso. Pronto. Ai, ai. Então, Carla, vou começar. Como que tá sendo esse outubro para você? Como que tá esse número 1 na sua vida? Então, na verdade, é engraçado essa coisa, né? Porque realmente, assim, eu sinto que chega outubro, vem toda essa, vem uma energia, assim, de você rever para coisas, já pensar, né, em que as já vem toda essa energia, né? Vem essa energia de você tem, né? De ter alguma coisa. E aí outubro chega com essa energia, né? De você querer já começar a pensar em alguns processos, retomar algumas coisas que você acaba ficando. Então, para mim, outubro. E eu andei revendo isso, né, essa semana, e como isso é recorrente para mim mesmo durante os anos. Só vem acontecendo há alguns anos, né? Você tem essa energia de se recomeçar, de retomar o processo, e começar a tratar Legal. Então, eu sempre gosto de ver, explicar a questão das regências. Primeiro, a regência ela te influencia, ela não determina, mas ela auxilia, ela, digamos assim, incentiva aquelas ações e ela favorece. Mas de acordo com o que você está vivendo, as suas regências pessoais, isso vai ter uma convergência ou às vezes uma contradição. Por exemplo, pode ter pessoas que agora em outubro está no mês 9
E aí está vivendo um 1 e 9 ao mesmo tempo, né? Então, para cada pessoa, o que a gente vai falar aqui pode soar diferente, mas é porque vocês têm que se dar conta disso, que existem também os números pessoais de cada um. E outra coisa interessante que eu gosto de dizer é a lógica das regências. Porque a gente estava num mês 9, que era setembro. Então, o que a gente estava vindo em setembro? De um fluxo que começa em janeiro, vai seguindo, e tem um ponto final em setembro, e uma chance de revisão, encerramento, mas com essa previsão do recomeço em outubro. Então, às vezes, setembro, ele é muito forte nessa questão de encerramentos para algumas pessoas, né, de revisão de metas, e aí vem outubro e dá essa luz. Vem outubro com a energia do número 1, e é como se fosse esse sol para quem estava ali em setembro sem saber para onde ir. Né? Em setembro, às vezes, ó vida, ó céus, o que vou fazer? E aí vem esse questionamento, né? Você fez a revisão, questiona, né? E agora, né? Qual é o caminho, o que eu vou fazer? E aí vem esse, eu acho que outubro traz essa energia, né? Porque assim, ó, olha essas possibilidades, né? Veja para você fez uma revisão, veja os projetos que você abandonou e que, né, fazem sentido você retomar agora. Exato. E aí a influência do 1, pessoal, ela é muito forte no sentido de você olhar para o futuro, de você olhar para frente, de você olhar, por exemplo, no caso de outubro, ele tem uma diferença de janeiro, que é o seguinte: janeiro a gente tem o ano todo pela frente. Então a gente começa, a gente tem um olhar do 1 realmente para longo prazo, mas outubro tem essa quebra. Ele já tem uma previsão de quebra, porque ele só tem 3 meses pela frente, né? 1, 2 e 3 ali, que é outubro, novembro e dezembro, e depois recomeça de novo. Então, outubro é como se fosse um projeto curto na nossa mente. O que eu estou querendo mostrar? Que a nossa mente, ela sempre vai ser influenciada por esses símbolos que estão do lado de fora. O que está do lado de fora? O nosso calendário. A gente vai ter no nosso inconsciente essa visão coletiva de tempo, querendo ou não querendo, pensando nisso ou não, né? Porque muitas vezes a gente nem pensa nisso. A gente fica pensando, nossa, mas faltam 3 meses, eu vou recomeçar por 3 meses. Você conscientemente, você não fica ligado nisso. Mas inconscientemente, sua mente sabe que faltam só 3 meses. Então o seu recomeço, eu vejo que ele é até um pouco mais alegre, porque eu vou recomeçar e daqui a pouco é dezembro. Então existe assim uma empolgação de fim de ano que, ao meu ver, começa em outubro, porque você já pensa, só falta 3 meses. O que eu vou fazer? E aí você planeja a sua vida nesse espaço curtinho ali. Então é como se fosse um projeto de 3 meses apenas. Eu sinto isso, pelo menos. Aí assim, né? E lembrar também, né, para o pessoal que tem muita gente que entra nessa coisa, assim, quando já está acabando, não dá mais tempo nada, né? Então, entra meio nessa energia de que assim, nossa, acabou o ano, né? E aí, a gente ainda tem mais 3 meses, né? E esse olhar de você buscar esse lugar de o que eu posso fazer nesses próximos 3 meses, né? O que eu não realizei, que eu gostaria de ter realizado, que eu consigo ainda colocar em prática, realizar. Então, acho que tem que ter um pouco desse olhar também, né? De não desistir do ano, né? Não é o momento de desistir do ano, acabou o ano, não. Né? Temos aí ainda 3 meses, né? Um trimestre inteiro, são 90 dias para a gente fazer muitas coisas ainda, né? Então, tem que olhar para essa finalização. Uma coisa que eu sempre vejo assim, que esse semestre
Outubro, dezembro, janeiro, março, ele é o período do ano que você tem esse gás. Apesar de ser o fim, mas é 1, 2, 3, outubro, novembro, dezembro, depois você tem 1, 2, 3 de novo, que é janeiro, fevereiro e março. Então, na realidade, você tem uma nova energia ali no meio, que é janeiro. Você pode pensar nesse longo prazo de 6 meses com um plus, que você começa em outubro, vai outubro, novembro, dezembro. 1 e 2 e 3 são números de impulso, de muita energia, em que a vida te ajuda bastante no que você quer. E depois você repete essa vibração. Janeiro, fevereiro e março é 1, 2 e 3 de novo. Então, ao invés de pensar que é um fim, você pode pensar que é um ganho de energia extra em janeiro para você impulsionar mais ainda os seus planos, aquilo que você está pensando. E outra coisa, né, Carla, a gente tem que pensar também que para todo mundo o ano começa no aniversário. Né? Então, as pessoas que fazem aniversário agora, no fim de ano, elas estão começando o ano delas. Apesar de fechar ali em dezembro essa questão universal, mas para elas é agora. Agora é o mês 1 de 12 meses, né? Quem faz em outubro, depois quem faz em novembro, quem faz em dezembro. E eles já aí têm essa sorte de ter um aniversário num clima de festa, né? De comemoração de fim de ano. É verdade. E para mim, por exemplo, eu faço aniversário em agosto. Né? E eu sinto mesmo que, assim, realmente, quando começa agosto, setembro, para mim é esse gás, assim, de tipo, né? Hora que é como se o meu ano começasse ali mesmo. Né? Então, quando você começa a olhar, se conectar com essas energias, você começa a perceber algumas coisas e começa a se perceber, né? Perceber como a energia daquele mês ou do seu aniversário, como é um recomeço, como, né, muda, né, a vibração, muda a energia que está ali com você. Então, tem muito desse lugar. Mas o meu ano começa quando, né? Então, aí, Sim. Né, começa a mudança da minha energia começa no dia do meu aniversário, ali no mês do meu aniversário, né? Começa a perceber. Né? Tem muita gente que fala assim, nossa, estou vivendo o meu inferno, começou meu inferno astral e tal, né? Quando você... Mas porque é essa mudança, né, da energia, né? Vai mudando ali a energia para um novo recomeço, para uma fase de transição, né? Isso. Os 30 dias anteriores é meio que um ajuste, né? De você sair dos 12 meses que você estava e sintonizando a próxima fase. Então é um ajuste ali que meio que duas águas se encontrando, aí dá um pouco de movimento diferente. Bom, falando então dos símbolos do 1, que é o que também ajuda, né? Quem aí quer fazer planos novos em outubro, quem está nesse recomeço, quem está pegando essa onda mesmo que o mês patrocina, digamos assim, o que pode te ajudar? São todos o espectro vibracional que está dentro do arquétipo número 1. Então, a cor vermelha, ela é o começo, né? A luz vermelha, na natureza, ou a gente usando dentro da sociedade, ela indica ação. Então você tem um semáforo, se está vermelho, você tem uma ação de parar, porque é um perigo você ultrapassar. Mas saiu o vermelho, você também tem que ter outra ação. As placas de saída são vermelhas, as placas de alerta sempre são vermelhas. Então ela fala para você se ligar, para você ficar atento. Se você fica exposto à cor vermelha por um tempo, você começa a ficar agitado, porque essa cor estimula os seus neurônios, né, através dos seus olhos, estimula o movimento. Então, o vermelho, ele ajuda você a sair do lugar. Sempre pense nisso, saia do lugar.
E o 1 pede que você saia do lugar o tempo todo. Saia de onde você está e vá para outro lugar. No caso, o 1 demanda a questão de para onde eu vou, no sentido de futuro mesmo, né? Eu quero ir alcançar um objetivo, digamos assim. E o vermelho te dá essa força. Se você está se sentindo com pouca força, o vermelho te dá essa força. Outro símbolo é o próprio sol, né? Você olhar para o sol, tomar sol, e compreender essa questão arquetípica, né? Que o sol, eu sempre falo para as pessoas, quando você está com um, você está com o sol na tua cabeça, do que é a luz. O teu caminho está todo claro, né? O sol, ele abre a questão visual para você, ele ilumina o teu caminho. Então o sol também é um símbolo associado ao número 1. A gente tem um animal que é a águia. Pode falar, cara. Já ia falar que também da regência de Marte, né? Que Marte também é essa força de ação, né? De impulso, que é ligado ao diário e ao carneiro, que também é um arquétipo para o número 1, né? Da persistência de subir a montanha, né? Essa os diários também do né? Vencer os obstáculos e seguir, né? Isso. Também tem. Eu gosto também da simbologia da águia, porque ela sobrevoa e ela tem uma visão muito ampla, né, do todo, então ela consegue, do alto, ter uma visão mais ampla de tudo, e é isso, né, você se colocar num lugar onde você possa olhar e fazer uma ação a partir de uma visão mais ampla, não de uma visão encurtada, né, porque ver a floresta toda para você ter, né, e não olhar só para um lugar, só para uma área. Isso é verdade. A águia, ela é visão de longo alcance, né? Ela consegue definir a estratégia para a caça dela com muita maestria, né? Porque ela tem ali uma amplitude muito grande. Bom, deixa eu ver. O fogo também é um símbolo do número 1. Né? O número 1, ele é a vibração considerada o yang primordial, que é essa força masculina. E o fogo é um elemento da natureza que simboliza essa força masculina pelos elementos, né? Pela constituição dos elementos da natureza, pelas forças da natureza. Então, novamente, eu falei na live anterior, vou falar de novo. A Terra, no momento, ela está muito yang com aquele vulcão, né, nas Ilhas Canárias, lá, o Cumbre Vieja. Há muitos dias, né, ela está soltando fogo pela Terra. Então, aquela atividade que está acontecendo é um fenômeno da natureza de força yang. Aquela ação de expelir a lava é um momento da natureza que, naquele lugar, por algum tempo, onde aquela lava passar, não vai ter vida. Então, existe essa questão da gente olhar para nós, dessas influências na nossa vida. Quando você está com influência em excesso, você vai para esse lado do custo. Obrigada, amor. O custo de ter um excesso. Então, quando, por exemplo, quem que pode estar em excesso agora em outubro com a regência 1? Uma pessoa que tem muitos números 1 no mapa. Então, ela pode ter nascido num dia que soma 1, ou em janeiro ou em outubro, já é mais um número 1. Se o ano que a pessoa nasceu, por exemplo, o ano de 2008, uma pessoa jovem aí, de 2008, né, soma 10, que é 1. E assim, qualquer outro ano que some 1. Então, se a pessoa, quanto mais 1s ela tem na própria data de nascimento, quanto mais letra A, letra J, letra S ela tiver no nome,
se esses elementos do nome também somam um, que a gente vai ter três itens ali no nome. Ou seja, você olhando para todos os números, se a pessoa tem muitos números uns, e agora em outubro, isso é potencializado para a vida dela. Porque o mês é um. E ela pode ser uma pessoa que vira um vulcão de vez em quando. Né? Pode virar um vulcão, né? Pode, porque é uma vibração que para essa pessoa é um excesso. Então é uma pessoa com muita força masculina, com muita força de ação. É uma pessoa muito impositiva, que tem muito comando, seja homem ou seja mulher. Né? Então é importante dizer isso. A energia masculina que a gente fala aqui é uma questão vibracional, não é uma questão de gênero. Então não importa aí o gênero da pessoa, ela vai ter essa força de ação dentro dela. Uma força de ação. Então, o que seria uma pessoa muito yang? É uma pessoa que nunca vai passar desapercebida, a presença dela é sempre marcante, a fala dela é forte e geralmente impositiva. Então, é uma pessoa que está no comando. Mesmo que você não seja funcionário dela, você sente o comando dela. Tem uma tendência aí, né, a ser a dona da verdade, né? A minha verdade é absoluta, né? Exato. E também uma tendência a ser... Então, a minha verdade é a que deve prevalecer. Exato. E outra tendência a ser apressado também, não ter muita paciência no processo das outras pessoas, né? E junto aí com esse eu tenho a verdade... Se você demorar muito para entender minha verdade, também eu estou saindo, porque eu não tenho paciência para isso. E eu prefiro fazer sozinho, porque eu vou mais rápido. Então pode ter um individualismo também, em uma pessoa que tem um excesso de um. Tem a ausência do yin, né? Que é a espera. É uma pessoa que não consegue esperar. Ela precisa exercitar essa questão do yin, porque não é natural para ela. Né? Não é natural. E eu acho que é muito isso. Normalmente as pessoas têm algum desafio, né? Que é um pouco mais paciente, né? Então, tem que ter esse olhar, né? Onde eu consigo equilibrar essa minha força né? Buscar esse equilíbrio quando ela está, principalmente quando ela onde é que eu vou buscar esse equilíbrio? Normalmente esse equilíbrio vem no 2, né? Normalmente, assim, pelo que eu tenho visto, normalmente o 2 é um grande desafio. Né? Para quem tem muito da energia 1, o 2 normalmente vem como um desafio ali para equilibrar essa trabalhar equilibrar essa... Certeza. Eu posso dizer, eu tenho um alma 1, um desafio 1, e eu tive o primeiro desafio, né, até 28 anos, o 2. Então eu tinha ali, imagina, criança e adolescente, né, com alma 1, vivendo mais presa, porque eu cresci com escorpiana, cheia de regras, cheia de limites, né? Minha avó me dava muitos limites. E eu cresci um adolescente rebelde, querendo aquela independência, querendo aquela autonomia que eu não tinha, mas eu tinha ali o 2, que era se lidar com outra energia feminina e crescer nessa energia feminina, que é de estar ao lado, né? Eu ia dizer aqui passividade, mas a gente não pode ver por esse lado, que às vezes passividade parece pejorativo. Mas é caminhar ao lado de, estar em parceria com. Então eu tive que caminhar em parceria com a minha avó, que me colocava os meus limites. Não adiantava eu enfrentar ela. Eu tive que aprender com uma energia feminina a caminhar com espera. Nem tudo era no meu tempo. Né? Eu tinha que
obedecer naquele momento, que era a hierarquia que estava acima de mim, e isso me deu um olhar de mais observação do que ação. Porque por mais que eu esperneasse e quisesse fazer do meu jeito, não ia acontecer. E é isso que parece o desafio 2, para quem tem muito número 1. Eu tenho a alma 1 também, mas o desafio é 6. E eu tenho ausência de 2. Então, realmente, eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa da paciência, esperar o tempo todo. Como eu tenho um temperamento sanguíneo, né, a minha paciência é bem pequena. Né? Então, vai demorar. Vamos acelerar um pouquinho. Posso voltar depois? Começa a assistir aula, que o povo começa a perguntar muita coisa, começa devagar, eu já falo, então, vai terminar, não, vai dar para ir para frente. Então é muito. Eu sou. Olha, quero deixar registrado aqui a presença do meu parceiro Will, acabou de entrar na live. Olha só. Também aprendo muito com ele nessa questão da parceria. E eu acho muito importante também a gente tocar nesse ponto, que é o relacionamento. Né? O relacionamento, eu vejo alguns amigos meus, amigas, solteiros há um tempo, sozinhos, e nessa queixa, né? Nossa, não tenho ninguém, tô sozinho, queria arrumar alguém, mas não tem uma pessoa boa, hoje em dia tá difícil. A pessoa sempre começa a emendar uma justificativa na outra. E aí, inclusive ontem eu perguntei para um amigo meu, eu falei, olha, você quer ter um relacionamento? Você realmente quer isso? Porque às vezes a pessoa não percebe que ela só idealiza, que de fato a intenção dela não é partilhar, não é ter essa paciência, não é ter essa negociação, porque relacionamento é uma negociação diária, não é um negócio que é só a parte bonita, né? Não é só o coraçãozinho. Nem tudo são flores, né? Não dá para ser o tempo todo, né? Flores e amores, né? Não é assim. Então o 1 e o 2, ele baila muito nessa questão, estar em relacionamento ou não. Porque estar sozinho, é estar num momento vibrando um individualismo. Eu, minha vida, minha liberdade, o que eu quero, no meu horário, do meu jeito. E talvez as pessoas que estão com dificuldade de entrar em um relacionamento, de atrair uma pessoa, pode ser porque está vibrando nesse individualismo. Então a pessoa idealiza uma companhia, mas ela continua vibrando, visualizando a vida dela com todas as liberdades individuais dela sem serem afetadas. E aí nesse momento que eu quero estar sozinho, ter minha liberdade, eu quero estar com alguém. Mas o que é mais forte dentro do seu pensamento diário? Porque as duas coisas não é possível. Você não consegue manter sua liberdade e individualidade estando em parceria 100%. Você vai ter um limite ali de individualidade, claro, mas não é como estar solteiro, é impossível. Então a pessoa tem que escolher. E são escolhas que a gente tem que fazer todos os dias, né? Todos os dias. Inclusive estando em relacionamento, né? Porque o que acontece? Aí você vai lá, consegue o relacionamento. Você tá com a pessoa. Aí o que você tem? A vontade de ficar solteiro. É a mente humana, é assim. Né? Mas então, gente, eu falei dessa questão do relacionamento para dar esse contraponto para vocês. Vibração 1, vibração 2. O 2, ele é o oposto complementar do 1. Se você tem esse número em excesso no seu mapa, se agora em outubro você está sentindo essa questão muito forte da liberdade, do recomeço, mas você sente que também precisa dar uma baixada, uma equilibrada, precisa de parceria, seja parceria afetiva, seja parceria de trabalho, né? Às vezes você precisa de um sócio, de uma pessoa para te ajudar, você precisa então puxar essa energia do 2, que é a da recepção, que é a da concessão,
da paciência, da espera, do entender que o outro tem um tempo diferente, o outro é outro universo, que você vai ter que entrar em acordo com o outro para que caminhe junto. E isso vale para qualquer parceria, né? Não tem como você manter algo a longo prazo em dupla ou em trio, como é o nosso caso aqui da Colab, né? Sem as concessões. As concessões fazem parte do sucesso da parceria. Né? Então foi por isso que eu puxei o gancho aí, relacionamento. Que mais? O posto complementar, né? Entender que assim, né? O tá com essa energia yang, né? Forte, e o yin é muito dessa energia yin, e aí ter essa mescla, esse equilíbrio, né? É super importante, né? Existe uma oposição entre um e o dois, mas eles se complementam, né? Sim. São opostos, mas eles se complementam. E é importante, né? E então, ainda falando disso, o que acontece quando você tá no casal, o namoro ou o casamento? Essas energias vão ficar numa dança entre um parceiro e outro, ou parceira e outra. Porque é um pouco inevitável que um seja mais yang do que o outro. É quase uma regra. Uma pessoa sempre vai ser mais ativa energeticamente do que a outra. E nem sempre vai estar coerente com o gênero. Então, às vezes, você tem uma mulher yang, uma mulher muito forte, muito impositiva, e um homem yin. E dá certo por anos e anos e anos. Né? Porque o normal, digamos assim, se fosse seguir o gênero, seria sempre o homem ser o yang, o impositivo, e a mulher a yin, receptiva, calminha. Mas não, no momento em que a gente está, é muito comum estar invertido, porque a gente está nesse momento coletivo das mulheres aprenderem a ser yang, aprenderem a ter a sua ação no mundo, e de os homens equilibrarem com o yin, que é diminuir a questão da imposição masculina e abrir um pouco essa questão da sensibilidade para o homem. Então, os homens estão aprendendo a baixar a bola, digamos assim, energeticamente, abrindo o coração, aprendendo a abrir o coração, a abraçar outros homens, a beijar outros homens sem que isso seja mal visto, né? Porque o homem também pode demonstrar afeto, deve demonstrar afeto. E a mulher está aprendendo a ganhar o mundo, a ganhar a sua vida financeiramente, a ter a sua carreira, a ter o seu papel fora da casa, que até então, né, até nossas avós, digamos assim, a mulher tinha um lugar dentro da casa. E agora a gente ganha o mundo lá fora, que é da energia 1. Ir lá fora, conquistar, para voltar. Então essa equalização, digamos assim, eu vejo que ela é geracional. A gente vai ter gerações aí para que esse equilíbrio aconteça, masculino, feminino, dentro de cada um, dentro da mulher, dentro do homem. E aí, em alguns séculos, isso vai ser algo... Eu até vejo assim, 2 séculos para que isso seja algo natural, ambos terem afetividade e ação na mesma medida. Né? Em equilíbrio, né? Em equilíbrio. Eu acho também que assim, né? Quando a gente pega o pêndulo, né? Pega o pêndulo, a gente põe ele num extremo, né? A hora que você solta, ele vai direto para outro extremo. E aí eu acho que é muito isso, né? A gente viveu por muito tempo nesse extremo, né? Do yang, da valorização do aí a gente agora ficou no pêndulo, né? E aí veio, né? Para ele aí, né? E aí, assim, vai levar um tempo até que o pêndulo consiga chegar de novo aqui, né? No vai, né? Vai, volta no lugar, vai para outro, até que, né? A coisa vai se equalizando e aí chega a equilíbrio também. E ainda vai levar um tempo, né? Mas não podemos desistir, né? Porque senão, né?
vai dar certo. Eu acho que é muito difícil, né? Entender também educar os nossos filhos com esse olhar, né? De dizer para eles, olha, né? Tudo bem ser sensível, né? Para os meninos principalmente, né? Tudo bem ser, abraçar os amigos, né? Tá tudo certo, ser sensível, chorar com né? Porque até pouco tempo atrás, caramba, não era, né? Homem não chora, né? E aí também falar para as meninas que também assim, né? Tudo bem elas quererem entender, conquistar coisas, só de si mesma, né? Não só em prol da então, a gente passa por esse lugar da educação dos filhos, né? De entender que está tudo certo, que precisa existir esse equilíbrio, né? Entre essas duas. Exato. As crianças de agora já têm a chance de ouvir isso com a naturalidade, né? E ir crescendo nesse universo onde isso já existe. O que eu vejo é que nós, principalmente das nossas mães para cá, as mulheres estão lutando para estar nesse lugar, né? E essa geração de agora já não tem mais que lutar, ela já enxerga isso e ela já pode ter essa opção de crescer dentro disso que já existe. Acho que essa é uma grande diferença aí do momento psicológico, né, que as meninas e meninos estão nascendo. Outra coisa, mudando aí um pouquinho o assunto, é que a regência 1 ou o número 1, nessa questão frequencial, vibracional, para nós humanos, para o nosso corpo, para a nossa ação, ele é correlacionado com o chakra básico, que é o nosso chakra que está ali entre as pernas, né, em direção ao solo, que é o nosso chakra também chamado de raiz, que é o centro de energia, né, essa roda de energia que nos liga à Terra, que retira essa questão bioenergética do solo, né, do centro da Terra, se a gente for mais profundamente nesse assunto, essa energia que nos mantém, que nos dá força, que nos sustenta. Então o chakra básico, ele é o chakra que, se ele está em equilíbrio, você consegue ter a sua vida financeira estável, você consegue ter a sua presença sem medo perante outras pessoas. Então ele também está ligado à sensação instintiva de território, de você não se sentir ameaçado no ambiente que você está, e é ameaçado realmente fisicamente, porque o chakra básico está muito ligado à vida e morte. Quando o seu chakra básico está em pleno equilíbrio, você sente o pulso da vida sem medo da morte. Se você está com ele em desequilíbrio, você tem o medo da morte, qualquer coisa te ameaça, né? Então é muito ali aquela coisa do... a gente poderia comparar dos animais, da caça, né? De quando um animal caça o outro. Então, em nós humanos a gente não se caça, graças a Deus. Mas é como se, quando o seu chakra básico está em desequilíbrio, você se sentisse nessa constante ameaça de ser atacado, de que qualquer coisa pode tirar a sua vida. Então o chakra básico é esse pulso ali de vida dentro de você. E eu acho que também o chakra básico, ele fala da energia vital, né? Então, quando você chakra equilíbrio, você sente essa força, né? Da energia vital, você sente a sua vitalidade, né? O seu sistema psicológico está funcionando, né? Você sente essa energia quando ele está em desequilíbrio, tem essa coisa do desânimo, né, da falta de atenção. Eu sempre costumo dizer que, assim, no chakra básico é onde você é o lugar do eu sou, é a vontade de ser,
né? Então, é onde mora ali a vontade de você ser quem você é, sem culpa, sem medo, né? Então, Isso. E então, para quem eu sei que muita gente que nos assiste aí é da área das terapias, quando você tem um cliente que está com esses sintomas de apatia, desânimo, caminhando aí para um sintoma depressivo, né, para uma síndrome depressiva, o primeiro chakra a ser estimulado é o chakra básico, porque é esse chamado a essa energia vital, a essa existência, esse eu sou que você falou, né? E quem eu sou, cadê eu, né? Porque é como quando a pessoa está caminhando para uma depressão, é meio que ela deixa de existir, né? Ela para de se colocar na presença dela, ela para de se importar com a própria existência. Então, aí os recursos para trabalhar o chakra básico, né? Vai ser o reiki, vai ser talvez uma radiestesia, uma cromoterapia usando o tom vermelho, os aromas, né, relacionados aí a esse estímulo, vai ter aromaterapia, né? cristais, E outra, sim. E outra coisa que às vezes a gente não se liga, mas que também é muito bom para ativar o chakra básico, é a questão de pôr os pés na terra. O pé sem sapato, né? Tocar o chão, pisar no chão, seja na areia da praia, na grama, se você mora no campo, na fazenda mesmo, no chão. Porque é essa ligação com a terra que ativa por si só. Pode estar meditando ou não, né? Se meditar, você está aumentando essa intenção, você está fazendo isso conscientemente, você está colocando foco nisso quando você medita. Mas só o fato de estar caminhando no chão, pisar no chão, já está te ativando fisicamente. E praticar atividade física, né? Para quem não tem, né, está perto do parque, pode ter aqui em casa um vasinho com um pouco de terra, onde, né, na hora que você sente, você possa ali fazer uma meditação com o pé dentro daquele vaso de terra. Já é uma forma de se conectar com a energia, né? E sim, também tem a questão mas também tem a questão de você poder acender uma vela e meditar ali a partir do fogo dela, né? Para acender esse teu fogo. Isso. Não é ativa, porque como ele está ligado a esse fogo, o fogo também pode ajudar a ativar essa energia, né? Então, uma meditação ali, né? Observando a chama de uma vela, né? Que tem a parafinha da vela. Então, observar como é que funciona, vai se ativando. Isso mesmo. E outro recurso que a gente tem, que não custa nada, qualquer pessoa pode fazer, é começar a mexer o corpo, a atividade física. Porque o chakra básico, ele é o chakra de ligar o seu corpo físico. Então, se ele também está indo ali para essa questão da apatia, da lentidão, da vontade de não fazer nada, você tem que fazer o oposto, você tem que fazer algo, você tem que se mexer, você tem que se colocar em movimento, porque daí você faz essa questão mecânica de ativar, de ligar o teu corpo por você fazer o esforço. Então, as atividades ali, para quem pode, né, gente, as atividades de impacto, caminhar, o correr, o fazer uma trilha, para quem não tem nenhuma restrição aí física, né, nenhuma questão das articulações, também ativa esse chakra. E isso é algo que não custa nada, você não vai pagar nada para ninguém, é o seu corpo. Né? A prática de dança também, né, que mexe também. Exato. Um movimento que ajuda bastante a participação, país inteiro, né?
Exato. Bom, Carla, eu acho que de símbolos a gente falou todo já. Fogo, Marte, Sol, Águia, chakra básico, energia Yang. E aí fala, a gente fala da energia do pai, né? Do mapa, Ah, ele está isso. ligado a Verdade. paterna, né? Que é aquele que nos leva, né? Nos encaminha para o mundo temporal, tá? Né? Verdade. Isso, gente. Os números eles também vão trazer aqui para nossa família. Cada número ele tem um papel, né? De 1 a 4. Né? Os números de 1 a 4 eles representam as figuras da família. Seja a figura de fato real, né? Precisa de um homem, precisa de uma mulher. É impossível você começar a geração de uma família sem esses dois. Então, a gente vai ter aqui o Yang como 1, o Yin como 2. Então, o pai é representado pelo número 1, a mãe é representada pelo número 2. O filho, a criança, vai ser o número 3. E a raiz, que são os pais dos pais, os avós, são o número 4. Então, aí tem uma jogadinha que o 4 está lá na frente, mas na verdade ele é a raiz de toda essa família. E o pai... É a estabilidade, né? É a estrutura. Faz um sentido, são simbólicos, tem estrutura, é isso, né? É a nossa raiz, é a nossa estrutura, a nossa base, está lá na nossa estabilidade, está lá no nosso. E aí esse 1, então, ele é ligado dentro de toda a família. O número 1 vai ser ligado a esse papel do pai. Então, para todos os filhos e para a mãe, o olhar, quando você está dentro da sua casa, você está olhando para sua família, é esperado que o homem tenha a ação do 1. É esperado que ele vá lá fora, busque o sustento e traga. E ele tem que ter a ação, né? É uma questão da psique. Então, a gente acabou de falar que estamos nesse momento em que a mulher também vai lá fora e busca. Mas a nossa psique ainda está constituída de que existe esse papel do pai na família e que ele é muito bem desenhado. E aí, quando a gente vai ver o mapa pessoal de cada um, dependendo do lugar que esse 1 está, principalmente se ele está em desafio, como é o meu caso, ele vai determinar a sua relação de interação com essa figura. Então, se está em desafio, você pode crescer tendo uma dificuldade de interação com o seu pai, ou de um enfrentamento com esse pai, ou de uma ausência grande de pai. Então, é uma pessoa, seja homem ou mulher, se tiver um em desafio, a figura do pai para ela é um grande aprendizado. Então, tudo que acontece nessa infância, adolescência, vai marcar a psique da pessoa, vai marcar o crescimento de personalidade dela, porque é o que está previsto no mapa. Então, vocês aí que estão assistindo, se vocês já têm o mapa de vocês, já fizeram o cálculo e tem um em desafio, saibam que o olhar para o pai de vocês, do ponto de vista bem profundo de alma, é um olhar de cura para a sua energia masculina. Você trouxe uma necessidade de reequilibrar a sua energia masculina e o seu pai representa essa metáfora do lado de fora. Então, se você tem um pai difícil, um pai inacessível, um pai muito frio, como que é a sua energia masculina para o mundo ou para você mesmo? Se você teve um abandono desse masculino, esse pai se ele não existiu na tua vida, como que é? Você se abandonou na sua energia masculina? Então, eu sempre digo, sempre coloco a responsabilidade. O mapa é seu. O seu pai já veio antes. Quem trouxe o desafio foi você. O seu pai ou a sua mãe, ele representa essa escola para você. Você vai viver com ele a dinâmica que você precisa para fazer essa cura. Né? Então, quem tem um desafio aí, o caminho é muito simples.
cure a tua relação, seja a história que for, o drama que for, né? Porque tem gente que tem um monte de drama com pai e mãe. É normal, mas cure, não tem outra saída. Para sua vida desbloquear, é isso. Né, Carla? E o pai tá Você muito tem aí algum também. desafio? O meu desafio é com a minha mãe. O meu desafio meu pai, o meu número 1 é na alma. Né? Então, o meu pai pra mim, é uma figura bastante próxima, bastante afetiva. O meu desafio maior é com a minha mãe. Mas vejo muitas vezes, e aí assim, eu falo sempre que assim, o pai, além dele nos encaminhar para a vida, né, ele que nos ensina a nos relacionar, está ligado aos nossos perspectivas. Então, normalmente, quem tem problemas com relações afetivas, tudo, normalmente tem aí uma cura com ser masculino, né, uma cura aí com a figura paterna, para que possa, então, aprender a se relacionar melhor. Então, na constelação sistêmica, a gente aprende que o pai é esse lugar, né, de nos levar para então, nos ajuda a fazer as escolhas, né, nos ensina a fazer escolhas, e também aí ele, né, escolha, o relacionamento afetivo também está muito ligado e o pai é essa figura. Então, quando a gente tem essa dificuldade, é para onde a gente precisa olhar, para a nossa relação com o nosso filho. Como é que eu posso curar essa relação para que a minha vida... E é uma outra coisa que a gente aprende, que eu aprendi também com a questão, é que a gente tem o pai e a mãe perfeitos para cumprir a nossa missão aqui, para cumprir com o nosso propósito. Então, assim, toda a dificuldade, né? E eu sei que é muito difícil, aqui de um lugar muito confortável, muito privilegiado, né? De ter pais e mães presentes, sabe? Meu pai e mãe são muito bem, mas essa cura, né? Com o pai e a mãe nos traz muita fluidez para a vida, né? E a gente aceitar a nossa história, como ela foi, como ela se apresentou para a gente, precisa ir para um lugar de gratidão, né? Por tudo que vivemos, por todas as histórias, todos os desafios, porque foram eles que construíram a minha personalidade e quem eu sou hoje. Sim. Né? Então, eu não seria eu, a Carla, que está aqui hoje, se eu não tivesse vivenciado todas as dificuldades que eu tive até aqui. Sim, com certeza. E é um grupo, né? Você não cai de paraquedas em nenhuma família, né? Já é o seu grupo de constituição espiritual, digamos assim. Então, você também já tinha ali antes desse nascimento uma afinidade com esses seres, né? Então, é outra coisa também que eu gosto de sempre pontuar, porque uma coisa que se ouve principalmente quando a pessoa quer justificar o não perdão, né? Não vou perdoar meu pai, não vou perdoar minha mãe. Eu não pedi para nascer, essa família eu queria ter outra, não é assim, porque sim, aqueles argumentos bem infantis, né? Eu vou te dizer, você pediu para nascer sim, você sabia que era com esse pai, com essa mãe, vocês combinaram, eles te aceitaram, então pare de desculpa e perdoa logo, porque se o seu relacionamento vai mal, se você não consegue manter uma relação saudável, pode estar aí o entrave. Pode ser essa birra que você tem de aceitar essa história, de aceitar essas figuras na tua vida. A mesma coisa para o dinheiro. Se o seu dinheiro não vai bem, se você está sempre patinando na vida, ou se você é uma pessoa super endividada, entre outras coisas, que não é só isso, mas entre várias possibilidades, existe a possibilidade de você não ter perdoado pai e mãe. Sim. E isso também trava a sua fluidez financeira. Entende? Então,
não tem o porquê você não buscar isso. É tipo assim, às vezes isso é 50% de resolver tua vida. Não é? Às vezes é 50%. E olha, gente, 50% é muito, né? É, Pensa. o resto Muita é seu, coisa. né? Tem que ir atrás. E é um passo, né? Não é fácil, óbvio que não é fácil, né? É, eu faço terapia e eu vejo que, assim, nossa, cada passo, cada acesso, né? Eu falo assim, dói primeiro, né? Tudo. E aí depois que vem, né, uma aceitação daquilo, você entender, e aí ir buscando esse lugar da aceitação, para poder fluir. Então, eu acho que é muito desse lugar também de você aceitar o processo, né? Que você estava falando que um tem essa pressa, né? Porque também Uhum, não é porque você tomou conhecimento, entendeu e tal, buscou essa informação. Não é do dia para a noite que você vai fazer, vai perdoar e vai entender e aceitar a sua história. é. Não é uma coisa que é um estalo e você, a partir de amanhã, tudo mudou e eu tenho uma relação diferente. Não é todo um processo que você vai se conscientizando, vai olhando para a história, né? Então, uma coisa que me ajudou muito foi essa coisa de você escrever a sua história, de você conhecer mais profundamente a história e contar ela para você mesma, né? Então, Uhum. entender por que tudo aquilo aconteceu e o que aquilo trouxe para você, qual foi a aprendizagem. Então, é isso, é um processo, né? Então, vou conhecer né? Conhecer a história do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Por que será que meu pai, minha mãe têm essa dificuldade, tiveram essa relação comigo? Por que toda essa dificuldade? Então, entender a sua história, né? Buscar esse conhecimento também traz essa cura, né? E é um processo. Então, faz várias coisas, vários passos, várias atitudes que vão te levar para esse processo dessa busca dessa cultura, né? Sim, a questão é que nós, né, enquanto consciências aqui, a gente vai ter todo esse ambiente que a gente cresce, essa família que a gente traz, essa escola que a gente traz para crescer. E ao longo dessa tomada de consciência, olha, isso é algo que eu preciso resolver, digamos assim, curar, cada pessoa vai se guiar para um tipo de recurso. Existe a Sim. pessoa que vai para a área terapêutica do psicólogo, das terapias convencionais, digamos assim, científicas, lá tem um tempo. Não vai ser em uma, duas sessões que você resolve a sua vida. É um processo, é uma técnica aplicada, porque imagina, eu, por exemplo, comecei esse despertar, esse acordar para isso com 26 anos. Eu vivi 26 anos com aquela mente. Como que eu vou chegar no psicólogo em uma, duas sessões e querer resolver 26 anos de emoções? Não é, impossível. Então, Não rola, né? na área científica tem um tempo. Se você vai para as terapias holísticas, aí você vai ter uma gama de opções. Tem a constelação familiar, tem o reequilíbrio dos chakras, tem N terapêuticas que você pode usar de recurso, de ferramenta, mas cada uma delas é um processo. E o seu, né, sem falar no seu processo interno, de aceitar o que aquelas ferramentas estão te mostrando ou não. Ou Porque não. você pode também ir no psicólogo e não aceitar o contraponto que ele te coloca. E não ser sincero nem com você mesmo na fala que você traz. Então tem o processo da ferramenta que você usa, que é um tempo da técnica ser aplicada, e tem o seu processo de aceitação, o seu processo de o quanto eu estou disposto a mexer na minha ferida de verdade, como você falou. Toda vez que você vai trabalhar uma cura, vai doer. Porque você tem que abrir para limpar, como se fosse um ferimento mesmo. Se você tem um ferimento aqui, você acabou de ver esse ferimento, ele está com sujeirinha, você vai ter que limpar, porque senão aquilo vai infeccionar, vai ficar pior ainda. E as nossas dores emocionais é como se fosse uma feridinha que você nunca curou. Ela tá lá, ela foi Acima de tampada, tudo, você não acima sente mais. de tudo,
Você vai ter que ir lá limpar, naquele momento você vai ter que limpar para colocar o remédio certo para aquilo sarar. Então, dói, e aí quanto você está disposto a mexer na sua dor, de verdade, aceitar ela e curar ela. Então, tem momentos que você vai estar numa terapia que você não aguenta mais. Nossa, não deixa eu sair daqui. E aí você para o processo, e é um direito, né? Às vezes não dá, às vezes é uma dor muito grande. E aí você vai parar aquele processo por uns 3 meses, 6 meses, 1 ano. Acontece. E aí você vai ver a vida te mostrando aquilo de novo. Aí você parou um pouquinho, aí dá 1 ano, aí vem uma lapada bem grande, você fala, não, meu Deus, eu tenho que voltar lá. Já deu, já. Agora eu tô pronto. Né? Você recuperou as forças e volta lá. E às vezes você vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer uma cura de pai e mãe. E tá tudo bem. Vai ter gente que é rápido, vai ter gente que demora. Aceitar o processo também é parte da cura. Também. Se respeitar, né? Não ser... Né? Oi? Para quem tem o 1, principalmente, né? Aceitar esse processo, ter essa paciência, né? Que assim, não é num estalo, né? Porque o 1 tem essa pressa e aí assim, ele quer estalar os dedos e Sim. Não é assim, né? O processo de cura não. Exato. Uma sombra aí do 1, né? É essa questão da agressividade. Então, quando a gente fala de aceitar o processo, é justamente treinar o 2, que é não ser violento consigo mesmo nesse processo. Que seria, esse ser violento consigo mesmo seria ali do lado religioso o autoflagelo, né? Você pegar o chicote e falar, meu Deus, você não perdoou ainda, você tem que perdoar, como assim? Pô, você tá... Minha máxima culpa, não é? Assim, né? Isso, isso. Pô, aí você tá sendo um pai ruim pra você mesmo, né? Um carrasco. Pois é. É isso. Então, eu acho que a gente pode ir fazendo essas considerações finais já. Né? Tá ótimo. Vamos agradecer. E aí falar, assim, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, essas simbologias, né? Que a gente falou mais a gente está com inscrições abertas para a nossa imersão, né? A simbologia dos números, para que você possa ter acesso a essa informação, né? Do 1 ao 9, todos os números mestres, e isso, né, pode agregar ainda mais valor para quem trabalha com terapias, pode ajudar a ajudar ainda mais aqueles que chegam até você, para uma terapia, né? Para quem está nessa busca do autoconhecimento também, é um lugar para você conhecer aí suas terapias, saber como está, né? Como entender tudo isso, usar isso ao seu favor, para equilibrar o seu corpo, te ajudar nesse seu processo de autoconhecimento, de autocultura, né? Então, para quem quiser, tiver interesse, entra lá no nosso site, né? Escritório de Numerologia.com, faz a inscrição. Para quem está lá no nosso grupo Telegram, tem um baita do desconto. Então, também, se você quiser entrar lá na nossa comunidade do Telegram, tem um link aí no nosso bio, né? Para você acessar. A gente vai deixar também lá no vídeo, né, Dai? Sim. Tá? Sendo todos muito bem e muito obrigada. É isso, muito bom contar sempre com a participação de vocês. E reforçando, né, explicando um pouquinho mais, a nossa imersão vai ser dia 23 e 24, é isso, Carla? Isso, né? É um sábado e um domingo. A gente vai estar com vocês, eu, a Carla e a Príncia, no sábado e no domingo, né? Serão 4 períodos aí, 4 turnos de encontros online, onde vocês vão poder, cada um com a sua data de nascimento e as datas que trouxer, né? Sempre a gente traz mais datas que a nossa própria,
tirar todas as dúvidas de vocês, entender como que é cada elemento ali da data de nascimento e como que esses elementos influenciam toda a sua vida. Que a nossa data de nascimento, ela desenha a nossa linha do tempo, nosso destino, nosso desafio, e aí vocês vão poder entender qual a simbologia que está aplicada à vida de vocês, e às vezes vocês não tinham consciência disso. Então vocês vão adquirir esse poder, que é saber os seus próprios símbolos e começar a usar eles na sua vida diária como um item de aceleração, né? Um item de aumentar a sua própria potência e melhorar a fluidez aí da sua programação, digamos assim. Então, fica aqui o meu convite também. Conheçam um pouco mais, entrem ali no link da Carla, da bio da Carla nesse momento, que vai ter, porque no meu tá a Jornada Florescer, né? Mas na bio da Carla vocês encontram o link direto ali para inscrição, ou para entrar no grupo do Telegram, que vocês vão ter um grande desconto, ou para o nosso site, né, que é o escritoriodenumerologia.com. E obrigada, Carla. Obrigada, a gente vai estar aqui e até daqui a 15 dias para a nossa próxima live. Até, pessoal.